Tivemos um probleminha técnico aqui com o som, mas graças a Deus foi resolvido. Vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã, bela manhã, manhã de sol, manhã na qual nós podemos estar recordando daquela manhã das manhãs, quando a luz da vida, a imortalidade foi trazida ao mundo pelo nosso Senhor e Salvador. E por isso nós estamos reunidos, por causa dele, somente por ele e para ele. Vamos orar. Feche, por favor, os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e clamamos, Senhor, humildemente que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Que teu Espírito, Senhor, socorra aquele que vai falar e socorra aqueles que vão ouvir, transformando, Senhor, essa palavra, que é a tua palavra, que é a verdade, que é a vida, transformando-a para trazer vida dentro de cada um de nós, Senhor, aplicando-a, trazendo em nosso coração fé, e que realmente, Senhor, possamos sair daqui edificados, transformados, e acima de tudo, Senhor, que essa aula redunde em glória ao teu nome. É que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. O texto base é Atos 15, 1 a 16, 5. E no final nós vamos dizer porque eu escolhi como título da nossa aula o Concílio de Jerusalém, o triunfo da verdade e do amor. Esse é o título oficial da nossa aula. Mas poderia ser também o Concílio de Jerusalém, fortes na fé, mansos no amor. Ou poderia ser o Concílio de Jerusalém, os 5 solas da igreja primitiva. E nós vamos começar a nossa aula fazendo uma introdução, destacando primeiramente a importância do Concílio de Jerusalém. E vários autores que consultei afirmam que esse é um dos capítulos mais importantes do livro de Atos, se não o mais importante deles. John Stott, que é o livro base que nós seguimos, diz que trata-se do ponto crucial, a parte central, o divisor de águas, episódio que completa os acontecimentos passados e torna os acontecimentos futuros possíveis. Hernandes Dias Lopes diz que é um capítulo essencial para o cristianismo. E completa então John Stott: a decisão tomada nesse concílio liberou o evangelho das suas incômodas vestimentas judaicas para se tornar a mensagem de Deus para toda a humanidade, dando à igreja judaico-gentílica uma identidade autoconsciente como povo reconciliado com Deus em um único corpo de Cristo. E para entendermos bem o texto de hoje, nós podemos fazer e também devemos fazer um paralelo com Gálatas capítulo 2. Tá? Gálatas capítulo 2 trata-se exatamente, ou está tratando, na verdade, todo o livro de Gálatas, do problema que é enfrentado aqui no Concílio de Jerusalém. As igrejas da Galácia, e a Galácia fica pertinho da região da Antioquia, que é o centro do nosso texto, ela estava sendo atacada por o ensino dos chamados judaizantes, que diziam que sem a circuncisão o gentio não podia ser salvo. E ali então, em Gálatas, especificamente no capítulo 2, versículo de 1 a 10, Paulo relata a sua viagem para Jerusalém, quando ele vai então participar desse concílio, que vai tratar desse assunto. E ali também em Gálatas, no capítulo 2, os versículos 11 a 16, Paulo relata o episódio envolvendo envolvendo Pedro e Barnabé, quando eles, deixando-se influenciar por esses judaizantes, alteraram até o seu modo de agir, deixando de ter comunhão e fazer as suas refeições com os gentios. E é bem aceita a ideia que a carta aos Gálatas tenha sido escrita durante a viagem de Paulo ao Concílio de Jerusalém. Por que durante? Porque Paulo, em Gálatas, cita a viagem, cita o problema, cita os acontecimentos ali anteriores à viagem. No entanto, ele não fala do resultado
definição, e muito menos da carta que vai ser escrita como orientação no Concílio de Jerusalém. Então, esse é um grande indício que Gálatas foi escrito enquanto Paulo viajava, talvez até nos primeiros dias do concílio, mas acabou a carta de Gálatas sendo enviada, e somente depois disso é que o concílio chegou ao seu final. Ocorreu no ano 49, isso é unânime entre os historiadores, e provavelmente, apesar de ele estar em um capítulo único do nosso texto aqui, pequenininho, mas a maioria dos historiadores, dos estudiosos, dizem que durou vários dias. Então, essas falas que nós vamos ver, os discursos, os debates, eles ocorriam intercaladamente, em dias seguintes, sempre havendo um intervalo entre eles. Nós vamos então, à medida que lemos, comentando o nosso texto e tirando lições a respeito deles. Então, o ponto em questão, capítulo 15 de Atos, versículos de 1 a 4. Acompanhe a leitura. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns de outros entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Nós vemos aqui então, que o ponto em questão não se trata de um costume, não se trata apenas de um ritual, mas a questão e o ponto central, e por isso a importância desse capítulo, é a suficiência de Cristo. A suficiência da pessoa de Cristo, a suficiência da obra de Cristo. Será que realmente quando Cristo diz que está consumado, havia realmente a salvação já toda ela sido consumada? Ou Jesus estava dizendo que a parte dele estava feita e cabia a Moisés completar, ou a cada um de nós completar? Será que a cédula estava rasgada e cravada, aquelas ordenanças todas haviam sido cumpridas por Cristo? Ou cabia ainda àqueles irmãos gentios que estavam se convertendo, ou a cada um de nós completarmos a salvação? Será que para que um gentio pudesse ser salvo, ele precisaria se circuncidar, ou, conforme nós vamos ver no versículo 5, guardar a lei de Moisés? A circuncisão, nós lembramos, constituía na remoção cirúrgica, do prepúcio, daquela pele do órgão sexual masculino. E foi instituída primeiramente naquele pacto do Senhor com Abraão, ali em Gênesis 17, e aquilo passou então a ser uma ordenança, um sinal da aliança, e constava, portanto, na lei de Moisés. Nós vemos isso em Levíticos 12. E apesar de ser um sinal da aliança de Deus com o povo judeu, o próprio Velho Testamento já previa situações nas quais o gentio poderia ser circuncidado. Então é falado, por exemplo, dos servos que são comprados por preço, dos estrangeiros que estão com os judeus e assim desejavam, e dos chamados prosélitos, que eram gentios que decidiam se tornar, aderir ao judaísmo. Mas agora a questão não é essa, a questão não é uma exceção, não é poucas pessoas que desejam se tornar judeus ou aderir ao judaísmo, mas na verdade agora se trata de uma grande multidão que vem se convertendo, e elas vêm se convertendo por crerem em Cristo e têm sido recebidos no corpo de Cristo simplesmente pelo batismo. E a questão então é essa: para elas serem salvas, será que elas precisam primeiro se tornar judaizantes e depois cristãs? Será que o cristianismo é uma ala do judaísmo? É um partido do judaísmo? Havia então chegado a hora de deixar bem claro
que o cristianismo é algo totalmente novo. Ele está firmado e fundado na fé em Jesus Cristo e é outorgada pela graça. Não depende de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o que está em jogo é a suficiência da obra e da pessoa de Cristo. É, portanto, algo essencial. Como diz John Stott, não eram práticas culturais judaicas que estavam em jogo, mas sim a verdade do Evangelho e o futuro da igreja. E nos diz o texto que a origem dessa discussão vem de homens que haviam vindo de Jerusalém, descido, Jerusalém fica no alto e a Antioquia fica a região inferior, e eles então diziam isso: olha, se vocês gentios não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. E é interessante que Paulo, quando trata desses homens lá em Gálatas, Paulo entende, porque aqueles homens assim se apresentavam, que eles tinham sido enviados por Tiago, que nós vamos ver, ele é o líder da igreja em Jerusalém. E Paulo diz: olha, vieram a nós alguns da parte de Tiago, e esses homens então estavam assim, tinham vindo de Jerusalém, estavam na região ali da primeira viagem missionária de Paulo, e eles pregavam, ensinavam que se aqueles gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Era uma condição para a salvação. Então existe uma grande contenda, uma grande discussão. Paulo e Barnabé se levantam contra isso, e ali realmente o tempo fechou, a gente podemos assim dizer, mas eles então entendem que a questão deveria ser submetida à liderança da igreja, aos apóstolos que se reuniam, estavam em Jerusalém. Jerusalém nesse momento é o centro da igreja, a igreja nasceu ali, cresceu a partir dali, e dos presbíteros que já tinham sido constituídos. Então uma comitiva, ela é composta, nos diz o nosso texto, Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, provavelmente alguns daqueles judaizantes, que defendiam essa posição. E diz também o versículo 3 que eles foram acompanhados pela igreja, provavelmente alguns líderes já da igreja gentílica que havia nascido ali. E essa comitiva então, nos diz o versículo 4, ela chega ali em Jerusalém e ela é recebida com alegria, e ali Paulo e Barnabé contam das maravilhas que Deus estava fazendo ali. Provavelmente nesse contexto, ou nesse momento, que Paulo remete a carta aos Gálatas, porque essa recepção, por Tiago em Jerusalém, ele conta na sua carta. Vamos lá. Passou-se então aquele momento de alegria, de testemunho a respeito da obra de Deus. Nós vemos então o debate, versículo 5 a versículo 21, acompanhe comigo. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou. Escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo ele se calado, respondeu Tiago dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo,
para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, talvez num novo dia, numa nova etapa da reunião, a questão é levantada. Nos diz o texto que depois que Barnabé e Paulo testemunharam da salvação dos gentios, alguns homens da seita dos fariseus, esses judaizantes que haviam crido, levantam a questão. Olha, a questão é essa, está tudo muito bom, está tudo muito bonito, os irmãos estão, os gentios estão crendo, mas espera aí. E o que Moisés fala na lei sobre a circuncisão? Esse é o grande sinal do favor de Deus, do pacto. Olha, esses irmãos aí, eles precisam ser circuncidados. E mais, eles precisam guardar a lei. Sem a circuncisão e sem a guarda da lei, eles não podem ser salvos. É necessário, é mister, é imprescindível que eles façam isso. Então nos diz o versículo 6 que o concílio é constituído. Eles se reúnem, os apóstolos e os presbíteros, e aqui provavelmente foi uma reunião mais fechada. Não há menção da participação da igreja, como nós vamos ver na Assembleia Geral, os presbíteros, os apóstolos e provavelmente aqueles homens que levantaram a questão. E a reunião começa então com o parecer de Pedro. Pedro toma a palavra e nos diz o texto que houve uma grande contenda naquele momento, o clima esquentou, né? E é interessante que eu coloquei aqui uma imagem de uma figura de todos em paz, conversando, né? Não deve ter sido muito assim não, né? Diz o texto que houve um grande debate, um debate acalorado, e Pedro então, no meio daquele debate, ele se levanta e dá um parecer baseado em 6 fatos, e acompanhe comigo aí. Primeiro, e essa aqui é a última aparição de Pedro no livro de Atos. Depois disso, Pedro não é nem mais mencionado e nem mais é citado em Atos. E ele começa no versículo 7 dizendo o seguinte: olha, saibam que primeiramente o próprio Deus me chamou para pregar aos gentios. E é claro que aqui está um resumo. Provavelmente Pedro contou toda aquela experiência da sua luta em fazer isso, daquela visão do lençol com aqueles animais impuros, até que ele então é convencido por Deus e vai pregar a Cornélio, e Cornélio e toda a sua família se converte. E mais, Pedro nos diz aí no versículo 8, que Deus, que conhece o coração das pessoas, né? E Deus, então Pedro já está dizendo, vocês não conhecem, mas Deus conhece. E Deus então, sabendo a realidade da conversão daqueles irmãos, Deus enviou o Espírito Santo sobre aqueles irmãos, né? E eles não podiam negar isso, porque quando Cornélio e sua família se convertem, tá? Diz o texto ali que o Espírito Santo é derramado, e eles falam em línguas, e maravilhas são operadas ali. Então Deus, como tudo que ele faz tem um propósito, uma utilidade, ele precisava, assim como lá no Pentecoste, que a descida do Espírito Santo foi visível, para que todos soubessem que estava sendo cumprida a promessa de Joel e as palavras de Cristo, também ali, Deus usa visivelmente um testemunho, e essa é a palavra que Pedro usa aqui no versículo 8, Deus deu testemunho para nós nessa manhã que estamos discutindo isso, que aqueles gentios realmente se converteram, e a prova disso é que Deus enviou o Espírito Santo sobre ele. E continua mais, versículo 9, e olha, tanto aqueles irmãos como nós somos purificados pela fé. Esqueçam, já estava, a decisão está encaminhando, não esqueçam obras, esqueçam rituais, somos purificados pela fé. E aí Pedro então toca no ponto crucial, versículo 10, meus irmãos, se Deus que conhece o coração, conhecia o coração daqueles homens, Deus enviou o Espírito Santo, quer dizer, Deus selou, Deus revelou de maneira clara e inconteste, que aqueles são irmãos, lavados pelo sangue de Cristo, membros da família.
Por que vocês querem agora fazer algo que Deus já dispensou? Isso é tentar a Deus. Veja que palavra pesada. Assim, quando vocês então querem colocar Cristo mais alguma coisa, Cristo mais circuncisão, Cristo mais guarda de um dia, Cristo mais boas obras, Cristo mais regime alimentar, isso é tentar a Deus, isso é fazer da obra de salvação de Cristo insuficiente. E se Cristo não é suficiente, Cristo não é nada, meus irmãos, com todo respeito. Cristo tem que ser tudo, porque Cristo é tudo na salvação. E mais, ele fala, olha, vocês com isso estão colocando um peso sobre os gentios que nem vocês carregaram. Vocês não foram capazes de cumprir a lei, vocês querem que eles cumpram. Então, Pedro faz aquela afirmação, versículo 11, maravilhosa. Fala, olha meus irmãos, tanto eles como nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nos diz o texto, que depois disso, e também não sabemos que logo, se foi logo após, ou em outro dia, Barnabé e Paulo também dão seu parecer, e eles dão um testemunho, repetindo todas as maravilhas que Deus tinha feito entre eles. E essas maravilhas são, olha meus irmãos, independente de curas, de milagres, de sinais, de prodígios, há uma maravilha das maravilhas. Pessoas estão sendo tiradas das trevas para a luz. Gentios que eram voltados somente a si, a outras religiões, a idolatria, têm dobrado seus joelhos perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E finalmente, Tiago, nos diz os versículos 13 a 18, ele se levanta, e Tiago aqui, ele é o presidente da Assembleia, ele é aquele meio-irmão de Cristo, irmão por parte de mãe, e que escreve a carta com seu nome. E ele era chamado Tiago o Justo, e os comentaristas dizem que ele era conhecido também por joelho de camelo, porque ele era um homem de tanta oração, que ele tinha seus joelhos deformados, de tanto que ele se ajoelhava para orar. E esse Tiago, inicialmente, ele não cria em Cristo. As Escrituras falavam que nem seus irmãos criam no Senhor, mas Jesus aparece especificamente para Tiago, as Escrituras revelam isso. E agora, esse Tiago, ele é líder na igreja de Jerusalém. E ele então, provando por que ele era conhecido como o justo, e por que ele detinha tanto respeito, ele fala, olha, muito bonito o testemunho de vocês, aleluia, o Senhor tem feito maravilhas, mas vamos ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Ele então pega as Escrituras e dizem, realmente meus irmãos, neste momento nós estamos acompanhando o que foi dito pela boca de Amós, no capítulo 9, versículos 11 e 12, então os versículos 15 e 17 do nosso texto, é a repetição de Amós 9, 11 e 12, quando ali então o profeta, muitos anos antes, fala a respeito da restauração do tabernáculo de Davi, e que neste momento em que Deus restauraria o tabernáculo de Davi, os gentios, na verdade ele fala de todos os homens, mas ele fala especificamente, que os gentios então viriam e se renderiam ao Senhor. Então para Tiago, eles estavam naquele momento presenciando o cumprimento daquela profecia de Amós. E aqui, o tabernáculo de Davi, ele se refere tanto ao reinado, ao aspecto do reinado que nós temos na pessoa de Davi, como o rei que era tipo do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, como o uso da palavra tabernáculo pode se referir àquela instituição do culto ao nosso Deus, primeiramente no tabernáculo, lá no deserto, e depois no templo, que é construído por Salomão, mas pela iniciativa de Davi. Então, na visão de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, o cumprimento dessa profecia, da restauração do tabernáculo, não tem nada a ver com a reconstrução de um edifício de pedras, mas era do nascimento da igreja. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, aquele mistério oculto durante séculos, aos quais os anjos ficavam olhando, e como o Senhor está conduzindo essa história. A igreja é o local,
a manifestação do reinado do Senhor sobre o seu povo, um povo que não é definido por sangue, por cor, por língua, mas é um povo que é definido por se render-se ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é na igreja que o Senhor Jesus é comunitariamente adorado e cultuado. A igreja é a restauração do tabernáculo de Davi, profetizada por Amós. E é isso que Tiago interpreta. Ele fala, esse momento maravilhoso que os irmãos Paulo, Pedro, Barnabé estão testemunhando, nós estamos tendo o privilégio de acompanhar agora a restauração prometida do tabernáculo de Davi, agora na igreja composta de judeus e de gentios, salvos pela graça. E Tiago encerra, e aqui é maravilhoso, né? Dizendo que isso estava proposto desde o princípio do mundo, conforme a vontade de Deus. A igreja não é o plano B de Deus, a igreja não é a saída honrosa de Deus quando os judeus rejeitam ao Senhor, mas a igreja, um povo composto de judeus e gentios, de homens, mulheres de todas as raças, línguas, tribos e nações, numa história milenar, ela estava desde a fundação do mundo, no coração do nosso Deus. Então, diante do parecer de Pedro, de Barnabé, de Paulo e de Tiago, uma decisão é proposta. Está aí nos versículos 19 a 21. Tiago, então, ele diz, eu julgo, e a palavra no original é, a minha sentença é que nós não devemos perturbar os irmãos gentios. Está aí no versículo 19. Exigir que os irmãos gentios se circuncidassem e cumprissem a lei de Moisés não tinha qualquer valor ou necessidade para a salvação. Era apenas uma perturbação, um jugo pesado e inútil. Mas é interessante que, apesar de reconhecer a desnecessidade de que os irmãos gentios se circuncidassem e que eles cumprissem a lei de Moisés para serem salvos, Tiago acaba sugerindo, e nós vimos aí no texto, que 4 coisas fossem recomendados àqueles irmãos gentios que estavam se convertendo, versículo 20. E quais são essas 4 coisas? Que eles então se abstivessem da contaminação dos ídolos, ou seja, de comer carne que havia sido sacrificada para ídolos, que eles não comessem carne de animais sufocados, ou seja, não comer carne de animais que tivessem sido mortos sem que o sangue tivesse sido drenado, não comer do próprio sangue, né, ou beber do sangue, eu não sei qual que tecnicamente, né, mas poderia ser comer também, né, não podia comer chouriço, né, e se abstivessem das relações sexuais ilícitas, ou da prostituição, em algumas traduções, ou da fornicação, conforme a tradução que eu utilizo. Mas por que isso? Tiago, a salvação não é pela graça? Não depende de nada que nós vamos fazer? Por que então você recomenda, tá, e o concílio vai fazer isso, que 4 abstenções para aqueles irmãos gentios que se convertiam? Agora Tiago já não tem mais o foco na salvação. A questão da salvação estava definida como sempre esteve e foi agora revelada. A nossa salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ela não depende de nada que nós fazemos, ela depende daquilo que Cristo fez, e aquilo que Cristo fez está consumado, tetelestai. Mas agora Tiago está guiado pelo Espírito Santo, preocupado com a comunhão entre os irmãos. Uma nova realidade agora estava surgindo, e nós sabemos, e já estudamos isso aqui no livro de Atos, que era comum, e na verdade era a regra, que aqueles irmãos tivessem comunhão no partir do pão. Nós vimos lá em Atos 12, como os irmãos perseveravam diariamente no partir do pão. E agora, na igreja única, agora que o muro principal de separação havia sido derrubado, aqueles irmãos passariam a conviver debaixo, na mesma reunião. Aqueles irmãos estariam tendo comunhão, judeus e gentios. E havia um aspecto que Tiago entende ser necessário para
preservar a comunhão entre aqueles irmãos, para que os irmãos judeus não se escandalizassem com os irmãos gentios. E tinha a ver com essas 4 práticas, que são práticas ligadas ao cerimonial de purificação. Se vocês olharem Levíticos 17 e 18, que trata do cerimonial da purificação, ou seja, quando o judeu estava apto, no sentido da sua purificação, a prestar culto ao Senhor, você vai ver que exatamente são esses os assuntos tratados ali. Trata das comidas, da carne de animais mortos por sufocamento, tratam do sangue e tratam das relações sexuais ilícitas. Então o ponto aqui de Tiago, não se trata da salvação, não se trata de cumprir a lei para que os gentios fossem salvos, mas trata-se de uma recomendação, para que naquele momento em que estava nascendo uma nova realidade, momento onde judeus e gentios passariam a sentar um ao lado do outro, a visitar, a frequentar a casa um do outro, a terem refeições juntos, a participarem da ceia juntos, aquela questão que era uma questão cultural, ela poderia vir a quebrar a comunhão entre aqueles irmãos, e a causar escândalo dos judeus em relação aos gentios. E Tiago explica o porquê. Ele fala aí no versículo 21, que apesar da nova realidade em Cristo, aqueles irmãos judeus, eles, sábado a sábado, eles liam a lei de Moisés. Então Tiago propõe ali uma solução de abrir mão da liberdade. Para a salvação, aqueles irmãos gentios, comer ou não comer carne sufocada, carne, algo com sangue, isso não tem absolutamente nenhum resultado, mas para a comunhão entre eles, aquilo poderia causar do judeu para o gentio uma rejeição, um afastamento, um escândalo. Então, por causa disso, aquele concílio decide e faz uma proposta, que aqueles novos cristãos se abstivessem dessas 4 coisas. E é interessante que Paulo, ele vai tratar especificamente disso depois nas suas cartas, e ele vai falar o seguinte: irmãos, você como cristão, coma tudo que for colocado à mesa. Nós vemos isso lá em Coríntios. Colocou à mesa, coma, porque tudo vem do Senhor, tá? No entanto, Paulo vai ensinar, aplicando esse mesmo princípio: se alguém avisar para você que aquela carne é sacrificada a ídolos, não coma. Não porque vai fazer mal para você vai ser amaldiçoado, vai perder a salvação, a tua vida vai dar errada, vai ter um encosto em você, e nem por causa de você, mas não coma por amor daquele que te avisou, porque se ele te avisou, é porque na consciência dele tem algum problema. Então, por amor a ele, pela consciência dele, não coma. E ele vai então e encerra: porque eu, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E é nesse mesmo texto que ele fala: portai-vos, pois, de modo para que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Cristo. Então, portanto, o princípio é aplicado aqui por Tiago: para ter comunhão entre os irmãos, e para não escandalizar os irmãos judeus, seria bom que os gentios se abstivessem dessas 4 coisas que estavam ligadas à purificação cerimonial. E então, nos diz o texto, e nós caminhamos mais um pouco, que uma carta é escrita, versículos 15, 22 a 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os presbíteros e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei,
não lhes tendo nós dado tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, eles resolvem escrever uma carta e elegem uma comitiva que levaria essa carta, composta por Paulo, Barnabé, Judas, Barsabás e Silas, também conhecido nas Escrituras como Silvano, alguém que passa agora a ter um papel importante. Ele será o próximo companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, e esse Silas, esse Silvano, ele é o redator de algumas cartas de Paulo, que Paulo provavelmente tenha ditado por ele. E Judas e Barsabás e Silas são eleitos os secretários daquela reunião. Eles então vão escrever a carta. E a carta tem como remetente os apóstolos, está aí no nosso texto, versículo 23b, os presbíteros e os irmãos da igreja, dizendo que aquela era uma decisão colegiada, e nos diz o texto que era uma decisão unânime. E os destinatários eram especificamente os irmãos que estavam na Antioquia, na Síria e na Cilícia. Mas na verdade nós vamos ver no texto que essa carta foi lida em todas as igrejas por onde a comitiva foi passando. E o conteúdo da carta foi aquela que nós falamos, está aí no versículos 24 a 29, né? Primeiro, Tiago esclarece que aqueles judaizantes não tinha nada a ver com eles, que eles não foram enviados, né? Está aí no versículo 24, eles apareceram aí, estão transtornando a vida de vocês, dizendo que nós aqui de Jerusalém que enviamos. Não foi isso, tá? Nós não lhes demos este mandamento. E então eles detalham ali tudo o que aconteceu, o processo da formação do concílio, as decisões tomadas e as resoluções, que vocês, né, nos diz o texto, nós recomendamos, tá? Vos fará bem, fazeis bem, não era um mandamento, não era uma imposição, mas era uma recomendação em amor, que vocês se abstenham então das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Então, nos diz os versículos 15 a 30, a 16:5, das consequências desta carta. E vamos para o último trecho da nossa aula nessa manhã. Atos 15, 30 a 16:5. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou,
por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Então, nos diz o texto que a carta é lida na Antioquia. Essa comitiva chega então a Antioquia, que era o ponto central daquela discussão, da origem daquele onde aqueles judaizantes tinham ido, e a carta é lida. E é maravilhosa a reação daqueles irmãos da Antioquia, né? A gente de repente poderia imaginar, e essa é a nossa reação, quando a nós é pedido, ou é exigido, ou é conveniente que nós abramos mão da nossa liberdade em prol dos irmãos e da comunhão, né? E às vezes nós nos revoltamos com isso, às vezes nós pensamos, o problema é dele, ele que é fraco na fé, né? E aqueles irmãos, nos diz o texto, que ao receberem aquela exortação, que eles deveriam, mesmo sendo livres da lei, eles deveriam por amor, ou foi recomendado que por amor, eles se abstivessem daquelas 4 coisas, nos diz o texto que eles receberam isso com alegria. Isso é para a comunhão do corpo de Cristo? Isso vai fazer com que eu, crente gentil, tenha a possibilidade de ter comunhão com meu irmão, crente judeu? Com alegria eu vou fazer isso, não tem problema nenhum. Por amor, eu recebo essa exortação. Então, a carta é lida em Antioquia e é recebida por aqueles irmãos com alegria. E nos diz mais o texto, que depois disso, Judas e Silas ficam na Antioquia por algum tempo, e aí então Judas volta para Jerusalém, e Silas entende que ele deve ficar ali um pouco mais, e nós vamos ver que o Senhor tinha um propósito, ele vai ser o novo companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Mas o texto de 36 a 40 fala de algo que às vezes nós pensamos, por que as escrituras, né, Deus deixou isso nas escrituras, uma desavença entre Barnabé e Paulo. Eles então resolvem começar a segunda viagem missionária, e Paulo propõe a Barnabé, vamos irmãos, vamos passar pelas igrejas, né, evangelizando, e passar por aquelas que nós já estivemos vendo como estão. E Barnabé então sugere que eles levassem João Marcos, né, João de sobrenome Marcos, que é o autor do segundo evangelho, né, o evangelho de Marcos, que é primo de Barnabé. No entanto, Paulo se nega. Por quê? Nós vimos na primeira viagem missionária deles, e você pode conferir em Atos 13, que num determinado momento, quando eles estavam lá na Panfilha, João Marcos abandona a comitiva missionária e deixa Paulo na mão, podemos assim dizer. E Paulo ainda está ressentido disso. Ele fala, não Barnabé, com João Marcos eu não vou. João Marcos não vai não. E então, nos diz o texto que houve uma desavença tal entre Paulo e Barnabé, que eles se separam. E aquela dupla evangelística de tanto sucesso, vai cada um para um lado. Barnabé pega seu sobrinho João Marcos, ou primo, na verdade é usada essas duas expressões, e vão para Chipre, a terra natal de Barnabé. E Paulo recruta Silas, né, Silvano também, é outro nome que é usado, e eles vão então para a Galácia. E só para os irmãos saberem, né, lá, muito tempo depois, Paulo escreve e testemunha que ele e João Marcos se reconciliaram. E escrevendo a Filemon 24, Paulo chama João Marcos de meu cooperador. Em Colossenses 4:10, Paulo recomenda João Marcos à igreja de Colossos. E finalmente, já quando da sua segunda prisão, perto da sua morte, Paulo pede a Timóteo que leve João Marcos a Roma, porque ele era muito útil para o seu ministério.
duas duplas nascem. De uma dupla de evangelista, agora nós temos duas, né? Barnabé e João Marcos, que vão para um lado, e Paulo e Silas, que começam a segunda viagem missionária. E a carta então é lida na Síria e na Cilícia. Eles saem da Antioquia, começam a segunda viagem missionária, e é lida então naquelas duas cidades que já fazem parte da Galácia. E conforme o texto nos diz, e em todas as cidades por onde eles passavam. Então, finalmente, eles chegam na cidade de Listra e de Derbe, duas cidades pequenas da Galácia, e ali eles Paulo encontra um rapaz, um jovem, um moço, chamado Timóteo. É a primeira vez que Timóteo entra em cena, e nos diz o texto que ele era filho de uma judia. Nós sabemos, né, Eunice é a mãe de Timóteo, e de pai grego. Então ele era filho, fruto de um casamento misto, um casamento de uma judia com um grego. E Timóteo tinha um bom testemunho daqueles irmãos, era um cristão fiel. E Paulo então resolve levar Timóteo, que vai se tornar o seu filho espiritual, consigo. Mas então nós vemos algo que é, à primeira vista, totalmente estranho. Paulo circuncida a Timóteo. Paulo toma uma atitude inusitada e a princípio contraditório. E aí nós podemos pensar, Paulo, não acabou de ser decidido aí que o gentio não precisa se circuncidar para ser salvo? Não é isso que está escrito na carta que está no seu bolso aí, no seu alforje, você está levando? Não é isso que você prega veementemente, né, nas suas cartas? Mas o próprio texto vai explicar por que aquela atitude de Paulo. Paulo fez aquilo, nos diz o texto, porque havia muitos judeus naquela região por onde passariam pregando a palavra. Então, a ideia de Paulo aqui não tem nada a ver com salvação, mas Paulo mais uma vez está sugerindo, e Timóteo nesse mesmo coração se submete a que Timóteo abrisse mão da sua liberdade de não se circuncidar, para que ele, Timóteo, não fosse rejeitado por ter mãe judia e não ser circuncidado, que ele não fosse rejeitado pelos judeus, e ao rejeitarem Timóteo, rejeitariam o evangelho que Timóteo estava pregando. Timóteo era livre e não precisava se circuncidar, visando a salvação, mas era livre também para se circuncidar, por amor ao evangelho. John Stott, comentando esse texto, diz que havia uma profunda coerência no pensamento e na ação de Paulo. Uma vez que for estabelecido o princípio de que a circuncisão não era necessária para a salvação, ele estava disposto a fazer uma concessão na prática. O que era desnecessário para ser aceito diante de Deus, era recomendável para ser aceito por alguns seres humanos. Hernandes Dias Lopes complementa que Timóteo foi circuncidado para não criar barreiras culturais com os judeus. Paulo, nos diz ainda Hernandes Dias Lopes, posicionou-se firmemente contra a circuncisão de Tito, que era um gentil, Gálatas 2, 3 e 5, mas não encontrou dificuldade na circuncisão de Timóteo, que tinha sangue judeu. Tito não foi circuncidado por razão teológica, Timóteo foi circuncidado por razão cultural. E nos diz o texto que o resultado final daquele concílio, daquele tratamento sério a respeito dessa questão, é que à medida que a carta ia sendo lida, e os irmãos iam sendo fortalecidos, ou a palavra confirmados, eles eram então confirmados na fé, que eles estavam no caminho correto, que o caminho era aquele, salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aquilo então trazia fortalecimento para a igreja, e a igreja crescia em número. Nós vemos o resultado da verdade e do amor, versículo 5, no capítulo 16 de Atos. Por isso que nós dizemos que, no começo, que o concílio de Jerusalém, ele fala do triunfo da verdade e do amor.
A verdade porque é imprescindível e não pode ser, e esse título aqui foi John Stott que deu, né? Nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão da verdade do Evangelho, daquilo que é revelado como essencial e imutável naquilo que foi revelado por Deus, em nome de uma pseudo-comunhão. A verdade não é negociada, a verdade não pode ser negociada, não pode ser relativizada, não pode ser deixada de lado, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser crida, é a verdade de Deus. Mas há aspectos, e a comunhão é intimamente ligada a isso, que estão relacionados ao amor. E aquele concílio foi o triunfo do amor, porque por amor, aqueles irmãos gentios que se convertiam, eles abriram mão da sua liberdade e passaram e aceitaram com alegria o fato que eles se absteriam daquelas práticas. Por amor a Deus e ao Evangelho e a ser um portador da missão de salvação, Timóteo se sujeitou à circuncisão. Lutero, comentando sobre o concílio de Jerusalém, afirma que nós, a exemplo daqueles irmãos, devemos ser fortes na fé, firmados, robustos, intransigentes, ou como usam aí de uma maneira vexatória, né? Sim, nós temos que ser fundamentalistas, tá? A igreja é fundamentada na palavra e na doutrina dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja deve ser fundamentada, e nós devemos ser fundamentados na verdade do Evangelho, firmes na fé e mansos no amor, como aqueles irmãos foram. E como eu disse, nós podemos ver nesse texto os 5 solas da igreja primitiva, que vão ser os 5 solas que vão, séculos depois, guiar a reforma. Somente a graça, versículo 11, Pedro disse, cremos que seremos salvos pela graça. Somente Cristo, versículo 11, Pedro disse, cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a fé, mais uma vez Pedro, versículo 9, Deus não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Somente as Escrituras, e nós vemos Tiago fazendo isso, versículo 15, o testemunho era lindo, mas ele foi lá, com isso concordam a palavra dos profetas, como está escrito. E somente a Deus toda a glória. O texto é claro que Deus é o agente da salvação. Nos diz o texto que anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito, Deus me elegeu para que eu ouvisse a palavra da minha boca, Deus que conhece os corações, Deus deu testemunho, Deus deu o Espírito Santo, Deus visitou os gentios, versículo 14, Deus purificou o seu coração pela fé, versículo 9, Deus faz todas as coisas, versículo 17, e pareceu bem ao Espírito Santo, não vos impor encargo nenhum, versículo 28, a salvação é obra de Deus, e por isso a Deus toda glória. Por isso nós podemos tirar desse texto, e aqui nós encerramos, 2 aplicações para os nossos dias de hoje. A primeira é a essência do que foi discutido no Concílio de Jerusalém. Meus irmãos, a salvação, foi consumada pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? A nossa salvação não depende absolutamente nada de nós, tá? Deus que elegeu, Deus que justificou, é Deus quem trabalha e santifica os seus filhos, e é Deus que vai nos glorificar. Está consumado, a cédula foi riscada, há um carimbo de sangue escrito pago, totalmente pago, não foi prorrogada, não foi adiada, não foi amortizada, a dívida está paga, tá? Por isso nós temos esperança, por isso nós temos alegria, a nossa salvação está garantida por Cristo. Tá? Essa é a mensagem essencial deste capítulo, tá? Não é Cristo mais alguma coisa, é somente Cristo. Cristo é suficiente, a sua obra foi totalmente aceita por Cristo, e por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque se Deus nos justificou, quem nos acusará? Mas também há um aspecto relacionado ao
modo da condução daquele momento. Era um momento crítico da igreja. Havia tensões internas. Paulo, ele imaginava que aqueles irmãos tinham sido enviados por Tiago. Paulo havia repreendido Pedro da questão. E a única maneira segura de se apaziguar a igreja e de haver verdadeira e segura unidade dentro da igreja é mediante sempre a busca da verdade das Escrituras. Tá? A verdade das Escrituras não pode ser deixada de lado em nome da unidade. Paulo tinha esse discernimento muito claro. Veja o que ele diz lá em Colossenses 2,14, tá? Quando ele trata da influência dos judaizantes sobre a conduta de Pedro. Ele fala assim: quando eu vi que Pedro não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Não era algo simplesmente complementar, não era algo que a gente poderia ter uma versão intermediária para ver se a gente assenta a questão e a igreja fica em paz. A verdade do Evangelho estava em jogo, e a verdade do Evangelho precisa ser crida, defendida e aceita, porque somente assim há verdadeira unidade na igreja, porque a unidade nossa é em Cristo. Por isso nós buscamos a verdade de Cristo. Somente a verdade que provém das Escrituras é que une verdadeiramente a igreja. Tudo isso fora da verdade, nós podemos estar simplesmente escondendo o problema, colocando uma capa para que aquelas questões não sejam vistas. Simon Kistemaker fala a respeito disso. Promovemos nós união à expensa da verdade? De forma alguma. Conforme coloca o escritor anônimo, quando a Bíblia fala a respeito da unidade da igreja, não fala de unidade às expensas da verdade, mas com base na verdade. Que Deus nos livre, meus irmãos, de em nome de uma suposta unidade, nós abandonarmos a verdade das Escrituras. Pelo contrário, que a verdade que vem de Deus, que é aquela segura para os nossos pés, é aquela na qual nós podemos edificar as nossas vidas, a nossa casa e a igreja, que a verdade das Escrituras seja pregada, seja defendida, seja vivida, e assim seja a verdade de Deus aquilo que nos une, primeiramente a Deus e também uns aos outros. E por último, comunhão, uma questão de amor cristão. Se existe, por um lado, a verdade inegociável, existe no nosso caminhar, no nosso dia a dia, questões acessórias ligadas à nossa liberdade em Cristo. Nesse ponto, visando a comunhão e movidos pelo amor de Deus e o amor aos irmãos, devemos abrir mão de nossa liberdade. Essa foi a visão do Concílio de Jerusalém. Uma vez definida a verdade essencial de que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, sem necessidade da circuncisão ou da guarda da lei de Moisés, foi recomendada a abstenção de determinadas coisas, visando a comunhão entre os cristãos de origem judaica e aqueles de origem gentílica, que receberam com alegria a recomendação. Essa foi a visão de Paulo e de Timóteo. Uma vez definida que a salvação é somente pela graça e não depende de obras, sem necessidade da circuncisão, para que o missionário de origem de mãe judia não fosse rejeitado pelos judeus, e com isso fosse rejeitada a mensagem que aquele mensageiro levava. Timóteo se aceita submeter à circuncisão. Esse é o ensinamento que permeia o Novo Testamento. Você pode comer qualquer coisa que te oferecem, mas se isso ofender a consciência do seu irmão, abstenha-se por amor a ele. Paulo tinha essa visão e esse coração, e nós devemos ter também. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus.
Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. E isso, complementa Paulo, faço pelo Evangelho. Que esse seja o nosso coração também, meus irmãos. Que possamos ter um coração amoroso e amplo, voltado a Deus, aos irmãos e àqueles que necessitam do Evangelho, abrindo mão da nossa liberdade, em prol da unidade, da comunhão e da salvação dos perdidos. Unindo então essas duas aplicações, a verdade e o amor triunfarão, redundando em glória ao Senhor, pelo fortalecimento e pela verdadeira unidade da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, agradecidos, porque o Senhor registrou esse momento tão ímpar, ó Pai, na vida da igreja, o nascimento da Assembleia Universal, composta de todos os Seus filhos, de todas as tribos, raças, nações. Obrigado, ó Pai, pela revelação tão clara das Tuas Escrituras, que a nossa salvação está embasada na obra completa, perfeita e consumada do Teu amado Filho, que se entregou por nós, que viveu uma vida de obediência. Ele sim cumpriu toda a lei, fazendo aquilo que a nós era impossível fazer, ó Pai. E então, mesmo sendo justo, sendo totalmente santo, se entregou por nós, ó Pai, pagando e levando sobre si todos os nossos pecados, cumprindo toda a lei e satisfazendo a Tua justiça. A ira que era destinada, a ira santa sua, destinada a cada um de nós, foi lançada sobre o Teu Filho, e ali naquela cruz, Senhor, nós recebemos o perdão, a salvação, a completa redenção dos nossos pecados, ó Pai. Que isso seja um motivo de descanso, de alegria e de temor em nossos corações. Abra, Senhor, os nossos olhos para vermos cada vez mais a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e que isso produza em nós, Senhor, uma reação de amor, primeiramente pelo nosso Senhor e Salvador, por tudo aquilo que Ele fez, que o amor de Cristo nos constranja a amá-lo. Leve-nos, Senhor, aos pés da cruz para adorarmos aquele que se esvaziou, morreu a morte de cruz, mas venceu a morte e triunfantemente ressuscitou, e está sentado ao Teu lado, ó Senhor, reinando soberanamente. Que Ele seja os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa devoção seja voltada ao nosso Senhor e Salvador. Mas que também, Senhor, o Teu amor nos leve a amar os irmãos, a amar as pessoas, a ter uma posição, Senhor, de abrirmos mão da nossa liberdade, dos nossos direitos, em amor daqueles que foram amados pelo Senhor, para que assim o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja fortificada e seja, Senhor, cada vez mais unida, primeiramente a Ti e também uns aos outros. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.